Meus amados irmãos, nós estamos nesse momento prestes a ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho que reforçar aos irmãos que não há departamento infantil agora em janeiro. Essa foi uma orientação que eu dei ao departamento infantil antes de sair de férias, porque o departamento também precisa descansar. E aí as irmãs e irmãos do departamento infantil estão então descansando e ouvindo aqui pregações e participando dos estudos, mas logo logo o departamento voltará às suas atividades normais. É porque nesse tempo que ele está funcionando, durante todo esse tempo, nunca houve um período assim. Então eu orientei que houvesse essas férias para que o departamento infantil também pudesse desfrutar daquilo que os irmãos desfrutam aqui na igreja, que é sentar e ouvir aqui a pregação. Muitas vezes ficam privados, né, porque vamos, as crianças não ouvem, mas esse mês de janeiro o departamento infantil então tem esse privilégio de eu ficar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Quanto a nós, meus amados irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus de forma reverente e aproveitarmos o máximo. Nós muitas vezes estamos diante da palavra do Senhor e não aproveitamos a palavra do Senhor tanto quanto deveríamos. A palavra de Deus deve ser aproveitada ao máximo, porque nós não sabemos qual é a nossa última oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. Nós muitas vezes estamos aqui na igreja sentados, até mesmo com o olhar voltado para o pregador, mas a mente nossa está vagando em mil lugares. A pessoa até veio à igreja, mas não aprendeu nada, não foi edificada, não foi abençoada, não foi consolada, não foi confrontada, nada. Simplesmente chegou e saiu, do jeito que chegou, saiu. E assim a palavra não lhes trouxe proveito. E isso é um perigo. A palavra do Senhor tem que fazer sim mudanças em mim e em você. A palavra do Senhor foi semeada por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e assim é semeada até hoje pelos pregadores da verdade. E essa palavra deve frutificar em mim e você. Essa palavra deve gerar frutos em mim e em você. Não podemos ser aqueles tipos de terreno da parábola do bom semeador que não frutificaram. Nós temos que ser o último tipo de terreno lá que frutificou muito. Ele frutificou a 90, 60 e a 30 por 1. Assim devemos ser nós também. Devemos frutificar. O nosso coração precisa estar aberto à mensagem do Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus dominicalmente. Ouvimos a palavra do Senhor até mais de uma vez por semana. Aqui em Itaguaçu, por exemplo, nós temos cultos domingo e quarta, e ainda os cultos nos povoados, e quando não há encontro de homens e outros encontros, mas que tem também ministração da palavra. Vejam tanto de vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor durante a semana, mas quanto dessa palavra de Deus é aproveitada? Essa é a pergunta. O quanto que você e eu estamos sendo abençoados pela palavra, muito obrigado, pela palavra do Senhor. O quanto que você e eu realmente estamos sendo edificados com a palavra do nosso Deus. Por isso, nesse momento nós devemos prestar atenção à palavra do Senhor, porque na época de Jesus, muitos ouviram a palavra, muitos estavam ali diante de Jesus Cristo ouvindo o que ele tinha a dizer, mas infelizmente não fez proveito em todos, porque a palavra não lhes foi acompanhada de forma nenhuma pela fé. Eram pessoas que ouviam a palavra, mas simplesmente ouviam e não saíam disso. Então que você e eu ouçamos a palavra do Senhor com fé, com atenção, com reverência, coração aberto, prontos e preparados a sermos mudados, a sermos transformados pela palavra do Senhor. Então eu os convido para Mateus capítulo 12, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12. Perdão, irmãos, capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 1 em diante. Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos
discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles que não são meus discípulos, isso não é concedido a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim deles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão; vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do rei e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Eis o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiva em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação com as riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Amém. Meus amados irmãos, Jesus pregava por parábolas. E os apóstolos então perguntaram a ele por quê. Jesus é tão bom conosco que ele explicou até o porquê que ele pregava por parábolas. Ele não só ensinou o que é uma parábola, como Jesus disse por que ele pregava por meio de parábolas. E ele disse que as parábolas tinham um duplo sentido, tinham uma dupla função: revelar a verdade de Deus para aqueles que queriam realmente o Evangelho, e fechar as verdades do Evangelho, tapar as verdades do Evangelho, fazer com que não vissem as verdades do Evangelho aqueles que estavam fechados à mensagem de Cristo. Jesus Cristo pregou enquanto esteve na terra, mas foi muito rejeitado. Os seus, por exemplo, não o receberam, a ponto de ser crucificado. Jesus disse então que para essas pessoas que rejeitavam a mensagem do Evangelho que ele pregava, o reino de Deus estava fechado para elas. Essas pessoas não tinham o privilégio de verem, ouvirem e entenderem, portanto estavam perdidas. Jesus disse que a parábola tem um sentido salvífico. A pessoa que compreende a verdade do Evangelho é salva, mas também a parábola tem um sentido condenatório. A pessoa que ouve a parábola e não a compreende, essa pessoa se perde, essa pessoa é condenada. Jesus disse que a palavra dele tem um duplo objetivo: salvar aqueles que querem ser salvos e condenar aqueles que o rejeitam. O próprio Jesus disse o seguinte: eu não julgarei ninguém no juízo final. A palavra que eu lhes preguei, ela julgará vocês. Aqueles que aceitam a palavra de Jesus serão salvos, aqueles que não aceitam a palavra de Jesus serão condenados. Ele mesmo disse que a parábola tem esse objetivo de fechar o reino dos céus para aqueles que não querem e abrir o reino dos céus para aqueles que eram humildes, a ponto de aceitar que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele pregava a verdade e ensinava a verdade. Essas pessoas eram ávidas por Jesus, elas queriam conhecer a Jesus, elas queriam ouvir mais sobre a palavra dele, eram seguidores e seguidoras fiéis dele, ao passo que outros não. Outros eram inimigos de Jesus, o odiavam, o perseguiam, discutiam com ele sempre em público a fim de humilhá-lo. Essas pessoas, disse Jesus, estavam vetadas do reino, elas não podiam conhecer os mistérios do reino de Deus, portanto elas estavam ainda envoltas em ignorância e estavam perdidas porque não conheciam o Evangelho do reino dos céus. Jesus Cristo veio pregando o Evangelho, e aqueles que não receberam o Evangelho, disse Jesus, é porque são pessoas rebeldes. E ele diz que quem tem, mais será dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqueles que já eram duros de coração foram mais endurecidos ainda, e aqueles que tinham o coração aberto, Deus lhe abriu o coração, lhes abriu o coração mais ainda, lhes deu mais revelação, lhes deu mais clareza, lhes deu mais compreensão, e eles compreenderam mais ainda a palavra do Senhor. Quem queria, Jesus Cristo deu o Evangelho a eles e o reino. Aqueles que não queriam, Jesus fechou o reino para eles. Jesus Cristo
vetou do reino, nos excluiu do reino, porque eles tinham um coração duro, eles não queriam nada com Jesus. E essa verdade ainda hoje é uma realidade dentro dos nossos olhos. Quantos e quantos ouvem a palavra do Senhor continuamente, numa igreja, no evangelismo na empresa, no evangelismo na faculdade, no evangelismo no meio da família, mas o coração é duro. São pessoas que fecham o coração para a mensagem do evangelho, e até o que tem lhes será tirado. Ou seja, até um pouquinho de compreensão que essas pessoas têm, com o tempo vai se apagando, até que a pessoa se torna totalmente fechada para o evangelho, não quer mais nem saber do evangelho, morre sem evangelho, morre portanto condenado. Mas aqueles que têm o coração aberto, aqueles que querem ouvir a mensagem do evangelho, aqueles que realmente querem os ensinamentos de Jesus Cristo, Jesus lhes abre entendimento cada vez mais. Aqueles que têm, mais lhes será dado. A pessoa que quer aprender, a pessoa que quer ouvir, a pessoa que quer obedecer a Jesus, Deus abre o entendimento dela cada vez mais. É por isso que na igreja você encontra pessoas que têm comunhão com Deus, que crescem, que amadurecem, que desenvolvem, porque a quem tem, mais lhe será dado. Aquela pessoa que quer a verdade, Deus lhe dará a verdade. Mas a pessoa que não quer a verdade, a pessoa que rejeita a verdade, Deus lhe retirará cada vez mais a verdade. Deus retirará cada vez mais qualquer sombra de evangelho, qualquer resquício de evangelho, e a pessoa se perde cada vez mais. Para ilustrar isso, então, Jesus Cristo contou uma parábola que era muito conhecida da época dele. Ele disse que um homem colocou uma bolsa no seu ombro, mais ou menos como uma famosa capanga. Aqui no interior todo mundo viu uma capanga, conheceu aquela bolsa que o pai, o avô colocava do lado para ir para a roça. O homem colocou a sua capanga do lado, e ele saiu determinado a semear um tipo só de semente. E aquele homem então começou a semear num terreno que é um pouco estranho para mim e para você. O terreno na época de Jesus não era bem trabalhado como é hoje. Na época de Jesus as propriedades eram grandes e as estradas passavam por dentro dela. Por isso que diz aqui que uma parte caiu à beira do caminho. É estranho um caminho dentro da roça, mas havia um caminho dentro da roça. E então o semeador passou semeando. Ele metia a mão na bolsa e lançava a mão cheia de sementes, e as sementes caíram em vários tipos de terreno. Havia pedras naquela roça, havia também um terreno onde havia espinhos, havia uma parte que havia estrada, e por fim havia também um trecho ali, havia uma área que era produtiva. Aquela terra era uma terra boa, e foi aonde a semente caiu. Jesus disse que esse homem saiu semeando um tipo de semente, e a semente então caiu à beira do caminho. As aves vieram e bicaram aquelas sementes e foram embora. Então aquela semente não produziu. Ele diz que outra parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Não teve também um grande êxito. Por quê? Nasceu logo, mas como a terra não era profunda, o sol saiu e queimou a planta, e a planta se secou, não produziu. Ele diz que há outro tipo de terreno também que recebeu a semente. É onde havia espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Mas havia uma outra parte da terra, que era terra boa, que recebeu a semente e produziu muito, a ponto de em cada vagem, em cada espiga, nascer ali 60, 30 por 1. Imagina a produtividade. Em cada vagem, em cada espiga, havia 60, 30, 100 sementes, 100 caroços ali em cada vagem. É uma grande produção, é uma produtividade enorme que Cristo está descrevendo para mim e para você. Houve uma parte do terreno que recebeu a semente. Perceba, todo o terreno recebeu a mesma semente, mas só uma parte desse terreno, a boa terra, que ficava lá no canto, que não era pisada, que não havia espinhos, que não havia rocha e que as aves não iam comer, somente aquela ali produziu. Então Jesus Cristo explicou a parábola, e ele disse o seguinte: o semeador, versículo 19, a todos que ouvem a palavra do rei e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Jesus disse que aquela cena da ave picando a semente e a comendo e indo embora, ele disse que ali é como uma ação maligna. Não que os passarinhos são do diabo, mas o que ele quer dizer é que assim como as aves bicaram, comeram aquelas sementezinhas na beira do caminho, o diabo também vem e arrebata. Ele tira a palavra do coração daqueles que já não querem nada mesmo como reino. Jesus disse que o diabo faz isso naquelas pessoas que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Eu quero que você preste atenção muito na palavra compreensão, porque Jesus Cristo a usa duas vezes. Ele diz assim, e não a compreendem, e lá no versículo 23 ele diz assim: o que
que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. O que não compreende a palavra é aquele de coração fechado. Não é uma pessoa que tem uma cognição com dificuldade. Você pode imaginar, pastor, não compreender a palavra. É aquela pessoa que não tem escolaridade? Não, não é isso. Não compreender a palavra aqui é aquela pessoa de coração duro. Ela ouve a mensagem do Evangelho, mas o coração dela continua com sua própria opinião, continua afirmando aquilo que ela afirma, e ela não se dobra para o Evangelho, não abre o coração para o reino, não abre o coração para as verdades de Deus, mas prefere continuar nos seus pecados, na sua ignorância, na sua teimosia, no seu orgulho, e não se abrem para o reino. Jesus diz: essas pessoas, o diabo faz festa delas. Ele vem e arrebata a palavra. A pessoa ouve a palavra, mas o maligno vem e tira a palavra que foi semeada no coração delas. Ele explica de novo: este é o que foi semeado à beira do caminho. Quantas vezes você e eu estamos ouvindo a palavra aqui na igreja também hoje, mas como eu disse no início, a palavra é arrebatada do coração. Satanás não quer que a palavra de Deus frutifique no coração de nenhum de nós. O diabo sabe que uma vez que o coração é aberto para a palavra, aquele coração é transformado pela palavra. O que o diabo mais quer é corações fechados para a pregação do Evangelho. O que o diabo mais quer não é que você beba, não é que você ande por aí de qualquer jeito. O que o diabo mais quer é que você e eu não prestemos atenção à palavra. Porque, meus amados irmãos, ninguém sai de uma igreja para ir para uma festa, mas nós podemos estar na igreja sem aprendermos nada com a palavra do Senhor, sem sermos transformados pela palavra do Senhor. O diabo muitas vezes tem o trabalho de levar alguém até uma farra e estragar a vida dela. Outras não. Outras pessoas, o diabo estraga a vida delas na igreja. Elas estão ouvindo a palavra, mas ele vem e arrebata a palavra do coração delas. Por quê? Coração fechado, coração duro, coração insensível, coração mau, um coração que mesmo estando frequentemente na igreja, não se abre à mensagem do Evangelho. Jesus disse que essa pessoa ouve a palavra do reino e não a compreende. Perceba que não é porque Deus não fala com ela. Deus fala com ela, mas ela não quer ouvir a voz de Deus. Ela se fecha para Deus de tal forma que ela está fechada e não tem compreensão. E sem compreensão do Evangelho não tem como a pessoa ser salva. É impossível alguém ser salvo sem compreender o Evangelho. Como que a pessoa será salva se ela não compreender que ela é pecadora e que Jesus Cristo é Salvador e que ela precisa dele como Senhor e Salvador dela? Como a pessoa será salva se ela não guarda no coração dela a palavra de Deus? Se ela apenas está com os olhos no pregador, mas o coração longe da pregação? Como que essa pessoa será salva? Como que ela será santificada? Como que ela amadurecerá? Como que ela crescerá? Nunca. E o diabo realmente quer isso, que você e eu não tenhamos proveito nenhum da palavra de Deus. O trabalho do diabo será bem sucedido se nenhuma palavra que eu disser essa noite entrar no meio do seu coração. É isso que ele quer. Corações duros, corações de bronze, corações fechados. Prega, 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 ouve, 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 e nada de aproveitamento. Ele quer isso, porque palavra que não entra é arrebatada. Palavra que não entra na terra é logo comida pelos pássaros. Palavra que não é recebida no coração é arrebatada por Satanás. É por isso que você e eu temos que tomar cuidado. Pastor, estou na igreja, eu não estou fazendo nada aqui, ó, eu não estou atrapalhando ninguém, não estou ajudando muito, mas não estou atrapalhando. Cuidado, ninguém é neutro na igreja. Palavra que não é recebida no coração é arrebatada pelo maligno. Jesus disse que um dos trabalhos do diabo é arrebatar a palavra do meio do seu coração, para que você e eu não ouçamos a palavra. O diabo não quer isso. Ele sabe que se você ouvir a palavra pode transformar você. O diabo sabe que quanto mais você e eu ouvimos a palavra e a retemos e aguardamos, mais santos nós somos. O diabo sabe que quanto mais um crente ouve a palavra, se dobra para ela, a recebe no coração, mas ele frutifica, mas ele fica firme, mas ele adora a Deus, mas ele resiste às tentações do diabo, mas ele se torna forte, mas ele quer evangelizar mais e mais e mais. E o diabo não quer isso de mim e de você. O diabo quer que você e eu não compreendamos nada. Ele quer pessoas totalmente ignorantes do Evangelho. Ele quer pessoas sem nenhum tipo de Evangelho no coração. Ele quer que você e eu fiquemos longe, 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 longe da compreensão da palavra. Porque sem compreensão da palavra, sem salvação, nós somos dele. É isso que ele quer. Por isso Jesus Cristo disse: o maligno vem e arrebata o que lhes foi semeado. Versículo 20:
O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é aquele tipo de semente que nasceu lá na terra, tipo de terra, que recebeu a palavra, que era então um solo rochoso. Versículo 20: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Veja que nasceu logo, não demorou. Mas como a terra não era profunda, assim que o sol saiu, queimou aquela planta, e porque não tinha raiz, secou-se. Qual é a explicação para isso? Jesus diz no versículo 20, que o que ouve a palavra e cai no solo rochoso é aquele que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Quantas pessoas chegaram até essa igreja com entusiasmo antes de nós? Pessoas empolgadas. E você disse, agora vai. Sexta que eu for crente, ninguém mais é. Aquela pessoa chegou e disse, eu vou ficar aqui com você, e se envolveu, e aquela coisa toda, e todos nós a reputávamos já como crente, e chamávamos de irmão. Mas quando nós procuramos a pessoa, 1 mês, 2, 3, 4 depois, a pessoa já não estava mais conosco. Quantas pessoas também, de agora em diante, começaram a se desviar. Nós muitas vezes ficamos tristes quando alguém sai da igreja, e realmente provoca tristeza. Mas você e eu temos que estar preparados, porque há muito solo rochoso dentro da igreja. E de agora em diante, quando vierem as perseguições contra os seguidores de Jesus, quando vierem as angústias dos fins dos tempos difíceis que virão sobre a face da terra, muitos falsos crentes se revelarão. Assim como os crentes verdadeiros se revelarão, os falsos crentes também. E eles serão com certeza apóstatas. Jesus disse que eles se escandalizarão. Ou seja, essas pessoas aqui, apesar de terem ouvido a palavra e a recebido com alegria, elas não suportam perseguição e angústia. Jesus disse, quando chegar a angústia ou a perseguição por causa da palavra, essas pessoas logo se desviarão. Será que a minha e a tua fé suportariam hoje uma perseguição? Será que você e eu continuaríamos sendo crentes debaixo de pressão? Nós somos crentes hoje num país, meus amados irmãos, que dá total contribuição para sermos crentes. Há dia do evangelho, há leis que beneficiam as religiões, nós temos liberdade de culto, de expressão no Brasil. Nossa Constituição, ela protege as igrejas, sejam elas evangélicas ou católicas, de abrir suas portas e pregarem de acordo com a sua fé, sem ninguém atrapalhar ninguém. Ser crente aqui é fácil. Agora Jesus disse que quando vier a perseguição por causa da palavra, ele disse que logo muitos se escandalizarão. Pode ser que você e eu fiquemos na igreja 20 anos, mas nós estejamos recebendo a palavra com alegria e entusiasmo, mas não temos raiz. Há muitos que não têm raiz e são de pouca duração. Essa pouca duração pode ser 1 mês e pode ser 20 anos também. Pode ser que você e eu estejamos na igreja há 20 anos, há 30 anos, e quando a perseguição vier, você será o primeiro a sair, será o primeiro a negar a Jesus. Eu, como pastor, serei o primeiro a negar o meu Senhor. Mas pastor, será que isso pode acontecer comigo? Pode, se você for alguém cujo coração é como a terra que tem solo rochoso. É como o solo rochoso, perdão. É como a terra que tem rocha. É aquela terra que recebeu a semente e logo nasceu. A terra era pouca, a semente caiu, então a plantinha logo surgiu, mas as raízes dela não cresceram. A rocha estava embaixo, as raízes tentaram ir para baixo, não conseguiram, a plantinha ficou ali. Quando o sol surgiu, então a plantinha secou e murchou e morreu. Quando o sol da perseguição vier, muitos também murcharão. Quando a perseguição por causa da palavra vier, muitos também mostrarão que não tem raiz. Quem são esses? Jesus disse, são aqueles que recebem a palavra com alegria, aqueles que ouvem a palavra e dizem, com certeza eu vou obedecer. Se eu não for crente, ninguém mais é crente, nós vamos até o fim, custa que custar. Mas Jesus disse, quando vier a perseguição, tal pessoa logo se escandalizará. Quando chegar a angústia ou a perseguição por causa da palavra, essa pessoa se escandalizará. Meus amados irmãos, nós estamos assistindo hoje um cristianismo que sem perseguição já não está frutificando muito. O grupo de cristãos hoje está com dificuldade de fazer certas coisas, de produzir certos frutos de fé, sem perseguição. E quando vier a perseguição, meus amados irmãos, mas serão tempos de muita frustração.
frustração. Quando a perseguição vier sobre esse nosso Brasil, o que será de frustração não está, meus amados irmãos, escrito. O que será de pessoas percebendo que não têm raízes e que elas nunca foram crentes, que elas nunca foram realmente pessoas que receberam a palavra, meus amados irmãos, e elas logo se escandalizarão, e elas logo abandonarão. Eram crentes até a angústia chegar, eram crentes até a perseguição chegar. Mas a fé verdadeira, a fé que é realmente autêntica, resiste à perseguição. Mas a que não resiste à perseguição. É por isso que Jesus Cristo diz: quando vier a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalize. Versículo 22: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Que tipo de solo é esse? Versículo 7: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Há muitas pessoas que não produzirão no futuro, elas se escandalizarão no futuro, mas outras que hoje agora, elas já demonstram ser pessoas que não são realmente transformadas. Jesus disse que é um tipo de pessoa que ouviu a palavra, e esse tipo de pessoa até recebeu a palavra, mas ele disse que as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Quantos ambiciosos há nos bancos das igrejas? Quantas pessoas que aparentemente são cristãs, mas o Deus delas nunca foi Jesus, sempre foi o dinheiro. São pessoas ansiosas e preocupadas pelo pão de cada dia. São pessoas que não têm a fé para descansar no Senhor e esperar o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Mas são pessoas que elas mesmas vão em busca do pão. Elas não oram: Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Elas dizem: eu que estou na terra, vou buscar o meu pão. São pessoas ansiosas, são pessoas que querem riquezas, são pessoas cujo coração palpita por isso, só quer isso. O coração delas não quer saber de nada espiritual, o coração delas não quer saber de nada do outro mundo, o coração delas não quer nem saber de eternidade, o coração delas só quer saber de ganhos e mais ganhos. Elas querem ganhar, mas não percebem que quanto mais ganham, mais perdem. Não percebem que quanto mais elas estão lucrando, mais estão caindo em prejuízo, porque estão sufocando a palavra. E são pessoas que, mesmo ouvindo a palavra dominicalmente, elas não frutificam. E por quê, pastor? As preocupações do mundo não deixam. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir atrás. Se eu não for, ninguém me dá. Eu vou esperar por Deus, eu mesmo vou atrás. Eu tenho que trabalhar. O emprego não é bom, não é suficiente, eu tenho que ter outro. Essa renda minha não está boa, eu tenho que ter outra. Eu não estou ganhando bem, eu tenho que ter mais. E quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E ela não percebe que o coração dela se esquece das coisas espirituais, as verdadeiras, as eternas, as que prevalecerão. Elas não percebem que o império delas um dia ruirá. Todo império humano ruirá, seja de um crente, seja de um descrente. O império da Babilônia ruiu, os impérios humanos atuais ruirão também, e os impérios que os crentes estão levantando hoje também sem Jesus hão de ruir também. Só ficará o reino de Deus, somente o reino de Deus prevalecerá, e os que buscam esse reino ficarão, permanecerão, prevalecerão. Mas aqueles que buscam seu próprio reino, aqueles que querem levantar seu próprio império, aqueles que querem levantar seus próprios impérios monetários e seu próprio nome, eles ruirão, e ruirão juntamente com seus empreendimentos egoístas, ambiciosos, terrenos, voltados para aqui e para o agora. Não é errado ninguém trabalhar, não é errado ninguém buscar o pão, não é errado ninguém buscar a profissionalização de forma nenhuma, mas o que a parábola condena é a fascinação pelas riquezas, é a preocupação excessiva com esse mundo. Nós temos que descansar no Senhor. Jesus disse: o que é que adianta você se preocupar? Você não pode nem acrescentar um côvado à sua vida. Um côvado, meus amados irmãos, é a distância de um palmo. Jesus está usando aqui não no sentido métrico, mas cronológico. Ele disse: por mais que um ser humano esteja preocupado, ele pode acrescentar 1 minuto ao dia? Não, ninguém pode acrescentar 1 minuto ao tempo. O tempo já está estabelecido, são 24 horas, o tempo está fechado. De 5 a 5 você e eu temos aquele dia para buscar sim o pão de cada dia, mas para buscar o Senhor também, para buscar as coisas de Deus também. Todo crente tem
tem que ser disciplinado, disciplinar o coração dele. Nosso coração tem que amar as coisas do Senhor. Nós temos que nos preocupar com as almas que estão perdidas, com os irmãos que estão fracos na fé, e temos que ficar fascinados com o reino de Deus. Mas o que é que os crentes estão fazendo? Muitos crentes fascinados com as riquezas do mundo e preocupados não com as almas que se perdem, as almas que se percam. Eles estão preocupados com esse mundo, preocupados consigo mesmos, preocupados como sustentarão uma vida que eles criaram, projetaram, colocaram em ação, e agora tem que manter aquela vida, uma vida ambiciosa, natural, materialista, em que nada de sobrenatural está incluso, nem o pensamento da eternidade. Quantos crentes hoje pensam na própria vida espiritual? Quantos crentes hoje gastam mais de 1 hora orando lendo a Bíblia? Quantos crentes hoje gastam minutos ou horas ensinando os filhos a palavra de Deus? Quantos crentes pensam no céu? Eu me lembro aqui de Jonathan Edwards, também de John Wesley, os dois disseram a mesma coisa. Charles Spurgeon também falou isso. Perguntaram a Spurgeon, você pensa na vida de Jesus? E Spurgeon disse: não há um dia que eu não pense na vida de Jesus. Irmãos, o coração desse homem estava no alto. E há uma frase que diz que os homens que mais fizeram neste mundo são os que mais pensaram na eternidade. E é verdade. Você quer ver um crente atuar nesse mundo? É quando ele arranca o coração dele desse mundo e coloca no mundo vindouro da eternidade. E ele pensa: tenho que fazer, porque almas são eternas, e eu um dia também morrerei. E enquanto eu tenho tempo, eu vou fazer isso. Eu vou acumular não para mim, para aqui e agora. Eu vou acumular para a eternidade. Eu vou juntar tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, nem escavam, nem as traças corroem. E por último, versículo 23: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse sim frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Quem é esse? Versículo 8: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: até que enfim, quando a semente foi lançada, ela caiu numa boa terra. E ele disse que quando ela caiu numa boa terra, ela produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, houve uma grande produtividade. Nos 3 outros terrenos não houve produção, mas aqui houve produção, e produção ampla e permanente. Jesus disse que a pessoa, quando entende o Evangelho, é salva, permanece na fé, cresce na fé, cresce em santidade, e pode vir perseguição contra ela, pode vir angústia contra ela, pode vir as maiores dificuldades contra ela, pode vir os maiores obstáculos contra ela, pode vir a fascinação das riquezas, pode vir as preocupações desse mundo. Nada consegue arrancá-lo, porque é um coração que está realmente produzindo, é um coração que recebeu a palavra e a reteve, é um coração que ouviu a palavra e compreendeu, é um coração que realmente foi transformado. Esse coração, o último aqui que Cristo escreve, é aquela pessoa que ouve o Evangelho e entende o Evangelho, se converte de verdade, permanece no Evangelho e morre no Evangelho. Você e eu temos que permanecer em Cristo até o fim. Você e eu não podemos nos desviar no meio do caminho com as preocupações das riquezas, com a fascinação com esse mundo. Não podemos de forma alguma, meus amados irmãos, deixar que essas coisas nos sufoquem. Não podemos também de forma alguma deixar que o medo das perseguições nos abalem. Nós temos que ter um bom coração. Em que sentido? O coração que produz, o coração que retém a palavra de tal forma que a palavra o firma, a palavra o transforma, a palavra o modifica, que essa pessoa cresce, essa pessoa se firma, essa pessoa fica, e vem contra ela os ventos da vida, vem contra ela as tempestades da perseguição, vem contra ela os problemas familiares, financeiros, conjugais, vem os problemas de doença, e essa pessoa permanece, essa pessoa fica, essa pessoa cresce na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, porque o coração dela é um bom terreno que recebeu a palavra. E uma pessoa que é fortalecida pela palavra, uma pessoa que é transformada pela palavra, ninguém consegue derrubá-la. O diabo não consegue derrubá-la, os homens não conseguem derrubá-la. Ela pode até errar ou vacilar, mas o coração dela logo pega a roda de novo, e ela sabe para onde olhar, para onde vai, com
quem vai, para onde vai, o que faz, o que deve fazer. Essa pessoa transformada pela palavra é uma pessoa santa, é uma pessoa transformada, é uma pessoa que uma vez que ouviu o Evangelho, uma vez que ouve a palavra na igreja, ela só quer uma coisa, ela só quer obedecer, ela só quer andar de acordo com aquela palavra. Portanto, meus amados irmãos, reflitamos, pensemos muito, que tipo de solo nós somos. A você que nos visita e ouve essa palavra, que tipo de solo é você? Como está o seu coração? Como está o estado da sua alma? Como está o seu coração? Pastor, estou empolgado. Não se empolgue. Pastor, eu estou entusiasmado. Não se entusiasme. Então o que eu faço? Abra o coração, porque nessa parábola nós vimos pessoas entusiasmadas que não permaneceram. Aqui não é o entusiasmado que permanece, aqui é o que abre o coração e recebe a palavra que permanece. Abre o seu coração, abre a sua mente para o Evangelho, busque compreender a palavra que você ouviu hoje, entenda o Evangelho, se converta a Cristo, seja batizado, permaneça no Senhor. E a nós os crentes, a nós os batizados, meus amados irmãos, cuidado. Você e eu podemos estar na igreja sendo um dos primeiros tipos de solo que não é verdadeiro, que não produz. Não é normal um crente ficar na igreja por 10, 15, 20 anos e não crescer, não produzir, não aumentar, não edificar, não somar. Não é normal. Um crente não pode olhar para si mesmo e dizer: eu sou o mesmo crente do ano passado. Não é normal. Um crente tem que crescer, um crente tem que amadurecer, ele tem que frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Um crente tem que ser produtivo, um crente tem que ser santo. Ele não leu a Bíblia ano passado, ele lê esse ano. Ele leu ano passado, ele lê de novo. Ele não evangelizou, ele evangeliza. Ele evangelizou, evangeliza mais. Ele veio pouco à igreja, ele vem mais agora. Ele já vinha muito à igreja, agora é que ele vem mais. Todo crente tem que crescer, todo crente tem que amadurecer, porque disse Jesus: o bom solo é aquele que recebe a palavra e frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Amém.